Meus caros, vivam, bem-vindos a este domingo 14 de dezembro e vamos começar este rápido vídeo sobrevoando as últimas patranhas que nos tentam impingir com a agência Lusa, ou Kremlin, como queiram, que diz que governos e civis vão avaliar o cumprimento das promessas feitas a refugiados. Pois parece que os governos fizeram promessas aos refugiados da guerra da Abissínia, ou da Alecrim Mangerona, ou de Marrocos, essas guerras todas que nós conhecemos, que vêm para aqui os refugiados todos, mas esperem, que agora já nem é preciso virem refugiados de guerra nenhuma, basta dizer-lhes que vêm refugiados do clima. Está muito calor, está muito frio, anda a chover, e nós vamos refugiar-nos da chuva. Bastava comprar um guarda-chuva, mas não, é para eles melhor virem lá do Nepal e refugiarem-se aqui em Portugal do mau tempo que faz lá. Faz frio agora. No Everest está a fazer muito frio e, portanto, eles não estão habituados a isso. O Everest também é uma coisa recente. O que eu pergunto, meus caros, é exatamente isso. As promessas falsas aos portugueses, essas ninguém as avalia. Os 10 milhões de portugueses não interessam absolutamente para nada. Os 400 ou 500 refugiados do clima que entraram ilegais e ficaram aqui em Portugal a cargo do Estado, o mesmo Estado que não quer saber dos outros 10 milhões de portugueses para nada, isso é que interessa, isso é que é a prioridade para esta gente. Mas não pode ser, temos que mudar isto. Já fiz hoje um vídeo no carro, ontem, sobre o que poderia acontecer se o paradão da Lagoa Comprida colapsar. Na sequência deste sismo, e recordando que em 1969 também houve um grande sismo, isso eu lembro-me bem, tinha 9 anos, mas lembro-me bem, morava num terceiro andar de um prédio aqui em Ceia e aquilo abanava tudo, parecia varas verdes. O que poderia acontecer se o paradão principal, ou mesmo o lateral da Lagoa Comprida, se ele colapsar na sequência, por exemplo, ou de um atentado ou de um sismo, um terremoto. O que poderia ser feito para se salvarem centenas ou milhares de vidas? Vejam o meu vídeo da manhã de ontem, eu também falei nisso no meu vídeo a seguir. É muito simples, é só ter um sistema de alerta e sirenes naquelas aldeias ao longo do Rio Alva, para, tocarem automaticamente se a barragem colapsar. Não é difícil, veja os meus vídeos anteriores. Vou-me calar, diz o Gouveia Melo, para evitar polémica sobre maçonaria. Ele diz que não é maçom e quer se calar. É pena que só se cale sobre a maçonaria. Ele devia realmente calar-se sobre tudo o resto, porque de cada vez que ele abre a boca, meus caros, e reparem que o Capitão Iglo, eu já digo isto desde que se começou a dizer que ele poderia ser candidato. Aliás, quem fez dele candidato foi a comunista Ação Social. Nem o homem imaginava ser candidato à presidência da República e já estavam as televisões todas a dizer que isso é que era um bom candidato porque ele foi o mestre das seringas, ele é uma máquina na presidência também. Bom, mal soube, portanto, que ele poderia vir a ser candidato. Eu apostei com os meus leitores em como de cada vez que ele abrisse a boca perderia milhares de votos. E foi realmente o que aconteceu. Ele só subiu nas sondagens enquanto esteve calado. Bom, mas agora também já não precisa de falar mais. Já não vai à segunda volta, menos uma fraude política, menos um pedante, desculpem, mas tenho que o dizer, e menos uma preocupação para Portugal. Como diz o ex-gordo do Preço Certo, já fostes. E o polígrafo dá razão ao deputado do Chega, Rui Paulo Sousa, quando ele diz que há 35 empresas públicas que estão na falência técnica. De acordo com o deputado do Chega, várias empresas públicas, 35, não é? Têm prejuízos sistemáticos e 35 estão em falência técnica. Será verdade? Perguntou o mentígrafo, e realmente diz aqui em baixo que é verdade. Nem o mentígrafo o consegue desmentir já. O Estado é a maior máquina a perder milhões. Por isso a esquerda gosta tanto das empresas públicas. Pouco se trabalha, muito se destrói, muito se conversa, muita manifestação e muita greve, e o povo paga aquilo tudo. Porque senão já tinham ido à falência e já estava aquela gente toda no desemprego, mais uma vez, a receber os subsídios dos impostos de quem trabalha. Corre sempre bem para esta esquerdalha toda, corre sempre bem.
Em Ceia temos o Museu do Pão, um ex-libris da nossa cidade, visita obrigatória, já recebeu 1 milhão e tal de visitas, tal como o Museu do Brinquedo, também um museu maravilhoso e pouco divulgado. Visitem ambos, aqui em Ceia, adultos e crianças, mais para as crianças, tanto uns como outros, porque o Museu do Pão também tem uma secção para crianças poderem fazer pão, poderem brincar com a massa de pão. Vão adorar tanto uns como outros. Aproveitem a neve e rumem a Ceia nesta quadra natalícia, porque não se vão arrepender. O Museu do Pão em Ceia, neste momento, diz chega, mas não é o partido, é dezembro, que chega com cheiro a memória e a um forno antigo. No Museu do Pão, o pão do mês é um convite a um clássico que atravessou séculos, o Stolen Bread, um pão alemão. Venham ver que vale a pena. Museu do Pão e Museu do Brinquedo, não esqueçam. Em Ceia, Serra da Estrela, a porta de entrada da zona norte, virado a norte, nordeste, a Serra da Estrela. Israel abate um dos homens mais poderosos do Hamas e arquiteto do 7 de outubro. Que as costas nunca lhes doam a estes valentes. O carro onde seguia um dos homens mais poderosos do Hamas e mais 3 pessoas morreram, foi atingido por um projétil. Grupo Islâmico denuncia que se tratou de uma violação do acordo de paz. Eliminar terroristas, ainda mais os terroristas que arquitetam planos onde morrem milhares de pessoas, não pode ser nunca uma violação de coisa nenhuma. A violação da vida humana foi o que este terrorista Mor fez, mas já não faz mais, graças a Deus. É exatamente isso que eu digo. Como diriam os fanáticos na língua deles, Deus é grande. E a Associação Sala é autora de um guia, este guia, e diz que não quer entrar em polémicas, mas sustenta que o ensino está à mercê do marxismo cultural. Primeiro guia para pais que contestam ideologia de género nas escolas. Que bonito! Finalmente alguém se preocupa com esta pouca vergonha, com esta escumalha que não tem outro nome, com estes perfeitos monstros, eu digo monstros, que querem sexuar as crianças com 6 anos, 7 anos, 8 anos. As crianças nem imaginam o que isso é e eles já estão a meter-lhes na cabeça que podem ser meninas se forem meninos, que podem ser meninos se forem meninas, uma confusão brutal. Qual é o objetivo? Uns dizem que é para terminar ainda mais rapidamente a espécie desenvolvida, a espécie humana da Europa. Outros dizem que é simplesmente a ideologia woke, que alguém lhes paga para isto. Bom, o que eu vos digo é que tem que se combater esse wokeismo e a apologia da homossexualidade nas nossas escolas, porque não é mais do que isto. Só se fala em homossexualidade, em mudar de sexo e, portanto, em homossexualidade. Propagandeada com uma grande virtude, como se fosse uma grande virtude, esta homossexualidade infantil e a crianças de 8 anos. É um verdadeiro nojo. Felizmente, alguém está a reagir a esta pouca vergonha, a esta narrativa miserável, a esta gente completamente aberrante. Isto não são pessoas, isto são aberrações. Chega votará contra o pacote laboral se não houver cedências do governo. Já o disse Ventura mais do que uma vez na televisão, inclusive nesta última ocasião, pelo debate com António Filipe, e aqui está esta nossa posição. O governo também não pode impor a 100% as suas medidas, a sua vontade a 100%. Não pode. Negociar é ceder em parte, o governo tem que ceder em algumas partes. E aqui está o meu vídeo de ontem, as últimas comentadas do 13 de dezembro, hoje já temos as últimas comentadas de 14, que são estas mesmo. Aqui está o debate de Ventura-António Filipe na íntegra, se o quiserem ver na minha página oficial do Facebook, João Tili Oficial. E agora vamos ouvir isto. Foi ontem detido por suspeitas de pedofilia. Em causa estão vários crimes de pornografia de menores e também abusos sexuais de crianças que terão sido filmados. O advogado Paulo Abreu dos Santos é ex-adjunto da anterior Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, e foi colocado em prisão preventiva. Se fosse um deputado municipal do Chega ou um presidente da junta de freguesia, era o diabo. Assim como era apenas um adjunto de uma ministra, um cargo mínimo. Não faz mal, é apenas uma notícia, em rodapé e pouco mais.
pela Unidade de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária. Em causa estão suspeitas de pornografia de menores e abusos sexuais de crianças que terão sido filmados pelo adjunto da antiga ministra. Paulo Abreu Santos terá acedido e partilhado os vídeos a partir dos computadores do Ministério da Justiça entre os anos de 2023 e 2024. Este advogado e assistente convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa foi apanhado em flagrante pelas autoridades numa busca feita à sua casa. As autoridades apreenderam muito material de conteúdo sexual chocante a envolver crianças. O tribunal determinou por isso este sábado a prisão preventiva do arguido de 38 anos. Meus caros, é isto. Um adjunto da Ministra da Justiça detido por pedofilia, cenas com crianças que ele próprio filmou. Mas lá está, não há problema nenhum, porque ele não é sequer um deputado municipal do Chega, nem presidente de uma junta de freguesia do Chega, porque se fosse isso era o diabo. Ou se ele fosse apenas motorista de alguém, de algum, sei lá, algum elemento da direção do Chega, que não tem motoristas. Isto é apenas uma loucura. Mas, enfim, se tivesse um cargo, por menor que fosse, por mais pequeno que fosse no Chega, era o diabo 4. Mas como era apenas um adjunto da ministra que podia ganhar tanto como o próprio ministro, que ele tinha o ordenado que quisesse, ele podia ter o ordenado de assistente, como tinha antigamente, e acumulou enquanto assistente da faculdade, e ainda por cima ele podia ter escolhido o ordenado que quisesse, mantendo o ordenado anterior que tinha como advogado. Tinha todas as benesses do mundo. O Rui Pereira, o antigo ministro da Administração Interna, veio explicar isso na CMTV. Se alguém estava absolutamente confortável com o cargo que exercia, era este senhor. E depois fez isto. Mas há mais. De tributária beneficiou o ministro da Presidência na avaliação de um imóvel. Segundo o Correio da Manhã de hoje, o fisco considerou que a casa de António Leitão Amaro tem mais de 60 anos, mas a Câmara Municipal de Lisboa emitiu a licença de habitação apenas em 2024, algo que permite ao ministro poupar 1.100 euros por mês de IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis. Bom, mas não é 1.100 euros por mês, é 1.100 euros por ano. Aqui está um lapso que pode induzir em erro, não é? Não há IMIs numa casa, é 1.100 euros. Para já o IMI não se paga por mês, paga-se por ano, pode ser parcelado por 2 ou 3 vezes, mas nunca se paga mensalmente. Portanto, é 1.100 euros por ano. Será que Leitão Amaro precisava deste desconto? Eu penso que não, atendendo aos rendimentos dele, mas lá está, tudo ajuda, 1.100 daqui, 1.100 de além, não se diz que não, não é? Mas, mais uma vez, em altas, não há problema nenhum, porque ele não é sequer presidente da junta do Chega, ele é apenas um ministro. Portanto, é uma coisa pouca. Se fosse presidente da junta e se fosse do Chega, isso era o diabo. Mas como ele não é nada disso, tem um cargo menor, um cargo apenas de ministro, isso passa. Segundo membro mais poderoso do Hamas, o vídeo do ataque ao carro do alegado dirigente foi publicado por Israel. Ataque esse onde morreram pelo menos 3 pessoas. Em comunicado, Israel afirma que o ataque foi realizado em resposta a um dispositivo explosivo improvisado do Hamas para ferir forças israelitas na zona amarela da faixa de Gaza. O governo israelita diz que, ainda que este alegado número 2 foi uma das principais mentes responsáveis pelos ataques de 7 de outubro de 2023 e que originaram toda esta guerra. Pois, meus caros, cá está o número 2 do Hamas e autor do ataque de 7 de outubro a ser eliminado do mapa. Israel terminou de vez com as suas ações terroristas e já foi tarde. Um indivíduo destes que planeia um ataque daqueles em que 1.200 pessoas foram mortas, em que mais 240 ou 230 foram feitos reféns e ainda falta entregar o corpo de um deles, meus caros, este homem não merecia isto, merecia muito mais do que isto, merecia perceber que ia ser eliminado. Ele foi eliminado, nem sentiu nada, portanto foi até uma obra de misericórdia que se fez. Já sei que agora vem a extrema-esquerda dizer, mas ele nem foi sequer a julgamento, ele não foi submetido a julgamento, e eu pergunto a que julgamento foram submetidos os 1.200 israelitas jovens que estavam num festival de música inofensivo a divertirem-se como jovens que eram e que foram barbaramente assassinados por estes bandidos, estes terroristas do Hamas,
cujo número 2, pelos vistos, era este tipo que foi eliminado hoje. Pois bem, demorou tempo a mais a ser eliminado, devia ter sido eliminado há mais tempo, é a minha opinião. O debate, ou eu digo melhor, o não bate mais em António Filipe Ventura, foi realmente uma coisa má e Ventura respeitou o senhor, mas é verdade que um defensor do Partido Comunista em 2025, depois de Cristo, não faz o mínimo sentido e, portanto, ele teve que ouvir aquilo que não quis. É claro que as louras loucas das televisões, e nem digo nomes porque toda a gente as conhece, dão sempre a vitória a quem for contra Ventura. Se for Ventura contra um queijo da serra, ganha o queijo da serra. Se for Ventura contra ele próprio, perdem os dois, ganha o moderador. Portanto, já sabemos que assim é. Eu gosto de ver depois as notas que dão as louras platinadas, as duas louras da televisão. Uma faliu a revista Visão, a outra vai fazer falir a nossa inteligência se a ouvirmos por muito tempo. Portanto, protejam-se, meus caros, façam como eu. Quando virem a loura platinada, mudem logo de canal. Preços dos seguros de saúde estão a disparar em Portugal, é notícia de hoje. O SNS, por outro lado, é de borla. E dizem que é muito melhor do que os privados. Então, eu pergunto, como é que a esquerda explica isto? Como é que a esquerda explica que os preços do seguro de saúde estejam a disparar em Portugal? Este vídeo vale a pena ser visto, é pena um ruído de fundo que ele tem. Eu não vou conseguir meter aqui porque tinha que mudar de separador. Enfim, o administrador da Jerónimo Martins, isto já tem uns aninhos, que dá uma chapada de luva branca aos políticos portugueses. Portugal podia ser a Califórnia da Europa e está a caminhar para ser, mas é a Cuba da Europa. Vejam na minha página do Facebook, é só clicar e depois abre um outro separador onde está realmente, que é do YouTube, onde está realmente este vídeo. Vale a pena ouvir porque ele diz tudo, vale a pena. E regressado de Angola, este amigo tem uma fortuna de 450 milhões e é o novo dono de um bocado disto tudo. Meus caros, quem é o Ricardo Leitão Machado? Bom, ele é apenas o cunhado do ministro Leitão Amaro. Esteve envolvido naquela situação dos helicópteros para apagar os incêndios, que houve ali aquele problema todo, depois não havia helicópteros, depois não havia, depois deixava de haver. Leitão Amaro está em todas, mas ele aqui pediu escusa e disse que não tinha nada a ver com o assunto, mas direto ou indiretamente vai-lhe tudo parar ao regaço. O rapaz também não tem sorte nenhuma. E vejam bem este vídeo. C'est un malade. Oh mon gros. Oh ouais, mais c'est quoi, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui a l'arme. Meus caros, durante o tiroteio de Sydney, alguém conseguiu desarmar um dos dois atiradores. Foi este indivíduo aqui de camisa branca e o outro atirador, o outro assassino, o outro terrorista, é este que vai aqui e que se vai juntar ainda, enfim, alguém tentou ainda atirar-lhe uma pedra, vai-se juntar ao outro criminoso, ao outro assassino que está algures aqui. Como veem, são dois criminosos, mas um deles conseguiu ser desarmado por este herói que não tem outro nome. Já morreram 12, provavelmente morrerão mais. Descoberta em Inglaterra revela que os humanos faziam o fogo 350 mil anos. Não é só 350 anos, é 350 mil anos antes do que se pensava. Isto é a nova ciência a desmentir a velha ciência, não é? Uma descoberta em Inglaterra, portanto é a ciência moderna. A ciência de hoje a desmentir a ciência de ontem, que é o que a ciência sempre fez. A nova ciência vem desmentir a antiga, que era a melhor que havia, até chegar a nova. Agora é que a narrativa esquerdopata se agarra à ciência atual, a ciência de hoje, produzida ou comprada aos bolseiros mileuristas de 30 anos, que querem constituir família e de outra maneira não conseguem, que trabalham nas faculdades, como se esta ciência atual fosse a ciência definitiva, não havia mais ciência nenhuma, podíamos parar por aqui. Estas são as últimas verdades, mais ninguém as pode questionar. Não existe, meus caros, ciência definitiva. O que existe é ciência, que vai sempre alterando conceitos antigos quando eles se veem que são ultrapassados. A ciência de hoje será desmentida amanhã, tal como, por exemplo, Einstein desmentiu a ciência de Newton, que vigorava até ao século XX. E tal como a ciência de ontem será desmentida amanhã.
Isto é o normal da ciência, mas a esquerdopatia diz que a ciência, por exemplo, no caso dos alterados climáticos, dizem que o que se diz hoje é que é verdade insufismável e incontestável, como se esta ciência fosse absolutamente estável e não houvesse mais ninguém que pudesse dizer o contrário. Há muita gente que diz o contrário, não tem a voz na comunistação social, porque isto é como as centrais solares e como a Sofia. Quando há bilhões a jorro, toda a gente se cala. Quando calha a todos, toda a gente mete ao bolso e toda a gente se cala. Cancelar as fotos ou as luzes de Natal para ser inclusivo com os imigrantes de outras regiões, de outras paragens, é um disparate e uma traição à nossa identidade. É o que diz André Ventura e eu concordo a 100%. Ceder a pressões de outras culturas estrangeiras, eu já chamo cultura, eu devia lhe chamar incultura, mas pronto, a outras culturas estrangeiras, no nosso próprio país, na nossa própria nação, é mostrar o quão fracos e indignos do nome de portugueses alguns dos políticos são. Eu não, e Ventura também não. Aqui está o tiroteio numa praia de Sydney, vê-se as primeiras imagens, tudo a fugir da praia, fruto daqueles 2 atiradores que vimos há pouco no outro vídeo, um deles desarmado por um popular. Já morreram 12 pessoas. Donald Trump está cada vez mais envelhecido. Esta notícia é brutal, esta não podia deixar. Donald Trump está cada vez mais envelhecido e alegadamente a trabalhar menos horas por dia. Quem diz isto é o Nosferatu, o João Maria Joné, comentador da SIC Notícias, não é? Vejam bem esta notícia, Donald Trump está cada vez mais envelhecido. Isto é uma notícia do Expresso, vejam bem que está o Expresso, ou que seja o Express Zero, ex-imprensa, e hoje em dia é zero, como eu lhe chamo, ex-press, imprensa, zero, ex-imprensa que é zero. Vejam bem, meus caros, se isto é uma notícia. E depois criticam as redes sociais por serem fúteis, não é? Isto é que é uma notícia validada, como dizem estes bandidos do jornalixo. Notícias validadas é connosco, dizem eles. Nas redes sociais é só lixo. Não, o lixo está aqui. O lixo está nos jornais que antigamente eram considerados de referência. Hoje também são de referência, mas é para abrir o caixote do lixo e metê-los lá dentro muito rapidamente, que só o cheiro infeta, não é? Como se auto-intitulam os propagandeiros da esquerda do jornalixo. Estes intitulam-se como os criadores de notícias validadas por eles, esquerdoidos, pelos chefes de redação, esquerdopatas, por toda aquela gente que recebe milhões não se sabe de onde, e depois deixam ir tudo à falência, e depois exigem do Estado subsídios para não irem à falência. Quer dizer, panfletos da extrema-esquerda, como são alguns jornais em Portugal, que depois, claro, ninguém os lê, pois uma vez, 2 vezes, 3 vezes passam a vida a fazer apologia da esquerda contra a direita, a fazer propaganda da esquerda contra a direita, deixam de ser lidos, só são lidos pelos esquerdoidos, que ainda por cima não compram jornais, portanto vai toda à falência. E depois somos nós, os anti-esquerdoidos, aqueles que ainda somos minimamente sãos mentalmente, que vamos pagar esta propaganda louca que custa milhões. Vamos nós pagar esta propaganda que o que faz é mentir a toda a nação, dizendo mentiras a nosso respeito. Isto é que são as notícias validadas, que o Donald Trump está cada vez mais envelhecido. Meus caros, se isto é realmente o jornalismo tradicional, meus caros, isto só tem um sítio para onde ir, é para o esgoto, mais nada. E aqui está a Serra da Estrela, cheinha de neve, hoje neve acima dos 1700 graus, mas estradas abertas, circule com precaução, isto é a maravilha da nossa Serra da Estrela. Aproveitem, venham a ceia, no final desta semana, claro, já está a acabar, mas no próximo fim de semana, e quem puder, a meio da semana, também já vêm as férias dos alunos, é uma altura boa para visitar a Serra da Estrela, ainda por cima, que está toda pintadinha de branco. É uma maravilha, é realmente muito bonito, e se as vossas crianças ainda não viram neve a sério, pois aproveitem e venham até a Serra da Estrela. Se vierem do norte, a entrada é por Ceia. Se vierem do sul, a entrada será pela Covilhã, mas se vierem pelo norte, a entrada mais antiga é por Ceia, Serra da Estrela, Ceia. E ficamos por aqui, mais logo vamos ainda comentar outras notícias que já chegaram entretanto. Um grande abraço a todos e até logo.